Agora melhorou? Também achei. Ótimo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e ampare sempre. O Grupo Espírita de Olivença completou 15 anos no dia 16 de abril desse ano. E as suas atividades funcionam às segundas e quartas-feiras. Segunda-feira, 20 horas, em formato de palestra, só que não é aqui do lado de fora, é na parte de dentro. E na quarta-feira, atualmente, a gente está estudando O Céu e o Inferno e o livro Justiça Divina, que é um livro de Emmanuel que auxilia na compreensão do livro O Céu e o Inferno. Então, estejam convidados para a segunda e quarta-feira estarem conosco. Hoje, Patrick Pires, esse moço gente boa de Itabuna, é de Itabuna? Não. Também. Que bom. Vai falar para a gente sobre renovação interior. Eu escolhi um texto do livro de Samuel Bulamarque, Porto de Esperança, pela psicografia de Lindomar Coutinho. É o capítulo de número 24, que traz o tema renovação. Depois da leitura, Rian vai fazer a oração para que a gente envolva ainda mais Patrick em cuidado, em nosso carinho por você, que é grande, não é pequeno. O povo tem orado por você bastante durante a semana toda. Não sei se chegou lá em Itabuna, mas o que eles fizeram. Então o texto é renovação. Outra vez. Nova, novidade, criação. Ação, movimento, tendência, realização. Tal compreensão é proposta para vermos o quanto precisamos fazer o hábito de, quantas vezes for necessário, refazer o padrão, tomar outra decisão, manter a boa convicção. Nem sempre a ré deve ser entendida como um recuo, retroceder, degradação. Mas sim pode ser confirmação, reafirmação do que precisa permanecer, atuação. A nova mensagem oferecida por Jesus é um convite à renovação de valores, de ideias, de atitudes, comportamentos, enfim, de estilo de viver. E para isso conseguir, é necessário agir. A doutrina de Jesus é doutrina de ação. Pede reparo, convicção, fé, amor e caridade para mudar o coração. Ian. Mestre Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos por mais uma palestra nessa noite agradável aqui em Olivença. Te pedimos, Senhor, que envolva o nosso GEL, que envolva o nosso querido irmão Patrick e que envolva a equipe espiritual que tão amorosamente tem cuidado de nós. Seja conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então convidamos você, Patrick, para falar sobre renovação interior. Meus queridos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Meu carinho também é grande por vocês todos e eu sou grato pelas orações que representam uma das maiores provas de carinho, de amor e caridade que a gente pode destinar para alguém. E ainda mais tendo hoje a responsabilidade aqui de compartilhar uma reflexão sobre esta meta, esta missão
este objetivo de todos nós, que é renovação interior, renovação íntima, transformação pessoal. Sempre estamos vendo aí este tema rodeando os debates na sociedade que busca se melhorar, dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, dentro de tantas correntes, mesmo não religiosas. E esta é uma aspiração natural do ser humano, buscar a sua melhoria. Se nós formos fazer uma análise da humanidade, do ser humano na humanidade, vamos perceber isso, tanto que a humanidade tem melhorado. E tem melhorado não por um processo puramente espontâneo, que as coisas acontecem por elas mesmas, mas porque existe uma busca incessante pela melhoria. Porque esta busca está associada a um outro processo natural do ser humano, que é a busca pela felicidade. Todos nós, todo ser humano que não esteja passando por algum processo de enfermidade espiritual, que pode levar a um desânimo, uma depressão, e ali já é um processo em que nós saímos do eixo, mas dentro de uma normalidade, todos nós buscamos a felicidade. E eu venho pensando muito sobre a renovação íntima, a renovação interior, por conta deste tema, por conta das falas e por conta do processo, em especial do processo pessoal. E às vezes eu fico me perguntando, será que dá mesmo para a gente melhorar? Porque às vezes a gente acha que está indo, está fazendo, né, o dever de casa, está seguindo ali as orientações, está buscando ter uma frequência nos lugares que vai, dentro do possível, só não indo quando não pode. E a gente tenta, mas quando é submetido a uma exigência, uma prova, aí você cai de novo. E aí eu fico pensando, será que existe em mim uma mudança? Quem sou eu? Quais são as minhas necessidades? E essas são perguntas que a gente deve fazer. Porque nós vamos evoluir. Nós seremos anjos. Não é coisa boa, é bom ouvir isso, né? Nós seremos anjos. Aí eu posso piorar. Nós seremos Cristos. Nós seremos Messias. Nós vamos receber um planeta para tomar conta. Nós vamos encarnar neste planeta. Nós vamos ser incompreendidos. Nós vamos ser traídos mesmo nesta postura. Nós vamos ser mortos. Nós vamos ser crucificados. Você vê que a coisa, né? A responsabilidade vai aumentando, a exigência também. Mas é uma certeza a evolução. Mas o tempo e a forma, as dores, os constrangimentos, uma boa medida está nas nossas decisões. Nós não temos um controle sobre tudo, porque nós estamos no mundo, convivendo com outras pessoas e com circunstâncias do mundo, que não dependem diretamente da nossa escolha naquele momento, mas de todo um conjunto e da espiritualidade que dirige as coisas. Mas dentro de nossa realidade nós temos o livre-arbítrio, e devemos direcioná-lo, utilizá-lo com a nossa vontade, buscando aí o entendimento das coisas. Mas eu fico pensando, será que é possível numa reencarnação melhorar? E é claro que é, porque se não fosse numa, se fosse zero, então você poderia ter 2, 3, 4, uma questão lógica, não melhoraria. A questão é que essa melhora, ela é lenta. É lenta se nós pensarmos no tempo de uma encarnação como algo grandioso. Mas se pensarmos como espírito em uma reencarnação como apenas um período de um ano de estudo, e aí nós vamos verificar que esses avanços acontecem. Mas, de fato, é necessário que nós estejamos pensando em nós. Quem sou eu? Porque eu posso pensar, não, eu sou aquela pessoa que nasceu em Nanuque, Minas Gerais. Não sei se alguém já ouviu falar de Nanuque, né? Terra dos índios aimorés, lá em Minas, no nordeste de Minas, na divisa com a Bahia, mas meus pais eram de Itabuna, vim para Itabuna. Esse é Patrick, nasceu, o único mineiro da família sou eu, né, do núcleo familiar. E aí cresceu, aí meu pai era servidor público, e aí já morei em várias cidades, e fez isso, aquilo. Este é Patrick? Não, é só uma expressão. Este é Patrick, mas não é o espírito que tem em Patrick uma expressão. Qual é a minha necessidade evolutiva imediata? Eu nasci para quê dessa vez?
Aí eu falei, não sei como é que eu vou saber, eu não lembro. Tem que parar para pensar. E tem que parar. Eu optei por ser cristão, por ser espírita. E sei que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Então, transformação. Vejam que trans é a ideia de movimento, trânsito, né? Não está em trânsito. Então, é aquilo que está em uma ação que está constantemente mudando a forma, transformação moral. Então, o espírito é aquele que está sempre se transformando, se modificando, o verdadeiro, e busca, se esforça para vencer as suas más inclinações e aí permitir esta transformação. Então nós já sabemos disso. Essa transformação acaba quando, gente? Nunca. Eu acho que é nunca. É porque acreditar que ela acaba, então nós vamos considerar que então vamos chegar, vamos ser iguais a Deus. Não, a gente vai estar sempre querendo, mas nunca consegue. Porque só Ele é o absoluto, só Ele que é o perfeito, né? Inteiro, por completo, que não precisou evoluir. Sempre foi. Então, o próprio Cristo, quando foi buscado, iniciado um diálogo com ele, falando bom mestre para aquele jovem, ele, por que me chama de bom? E ele era bom. Mas aí ele que dá a lição, né? Bom mestre, por que me chama de bom? Bom, só o Pai que está no céu. O próprio Cristo mostrou ali, deu a entender, deixou claro que ele não era o modelo da perfeição absoluta. Era alguém que já tinha uma condição. Mas nós temos esse movimento, voltando à nossa reflexão inicial, de melhoria. E nós buscamos a melhoria, às vezes, veja, voltando às origens. Eu observo muito isso nos meus pais, nos meus tios, meu sogro, minha sogra, quando eles falam da vida na cidade do interior, da experiência rural, própria da geração, das fazendas que visitavam. Quando eu assumi profissionalmente o trabalho numa cidade do sertão, no ano de 2004, e meu pai foi com meu sogro, visitaram lá a cidade lá perto do São Francisco, ficaram, né, naquela nostalgia, vendo o jegue andando pela rua, aquelas feiras com aquele pessoal vendendo coisa de couro, com aquele cheiro, aquela tradição mais rural, embora a cidade já tenha um desenvolvimento, já tinha Wi-Fi, já tinha, né, várias coisas, mas eles naquela nostalgia. E eu lembro que meu pai fala, quando ele assumiu também a profissão dele de servidor público, e ele foi para o sertão, ele quase desiste. Quando ele morava em Itabuna, quando ele viu aquela terra, chegou a um certo ponto, que acabou o asfalto, e tinha uma estrada de barro vermelho, que só subia o pó quando o carro passou, ele não vou não. E meu avô, que não é besta, já conhecia o filho que tinha, estava do lado. Não, meu filho, vai, faça uma experiência, se você não gostar, você volta, tudo. Depois que o primeiro salário entrou na conta, ele falou, eu não desisto mais, né? O salário certo de servidor público ali. Então, mas ele quase desiste. Mas depois que foi, quando conta, hoje conta com saudade. Eu falei, que paradoxo é este? Conta com saudade da época da infância, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha tecnologia, não tinha nada disso, mas tem essa saudade. Nós associamos a felicidade às nossas origens, a não ser quando tenha existido uma situação de crime, de trauma, né, que aí marca muito, mas dentro de uma normalidade, mesmo com as dificuldades que eram próprias, famílias grandes, com muitos filhos, com os filhos tendo que trabalhar para ajudar os pais, nada dessa frescurada de hoje, né, que os filhos assim, são todos príncipes, princesas, não sai na rua, não brinca na rua, não faz nada, a gente fica tudo com medo de acontecer alguma coisa. Eram aquelas crianças assim que só Deus mesmo segurava, o anjo da guarda estava ali, era uma prova cabal. Essa geração estar hoje é uma prova cabal da espiritualidade, do poder da espiritualidade, do poder de Deus, que o sangue de Cristo tem poder. Eu lembro pequeno indo lá para a fazenda lá em Minas, e a gente ia no fundo de uma picape, a picape subia buraco, sabia, as crianças quicando na caçamba, né? E ninguém morria, estava tudo aí. Quando machucava era só um ralado, passava mertiolate, que ardia um bocado ali, e estava tudo bem, né? Então vejam, tem essa busca, é uma busca da felicidade, a gente vai associando as nossas origens. Isso acontece espiritualmente, tem gente que reencarna num país e dá um jeito de voltar para aquele outro que por muitas reencarnações vivia, tem uma simpatia às vezes por outra região do mundo e uma antipatia para onde está, porque nós estamos ali querendo
Isso. E buscamos a felicidade, mas de forma equivocada, muitas vezes. Mas buscamos. Esse é um anseio. E essa busca das origens reflete um padrão que existe dentro de nós. Porque se nós formos voltando, vamos chegar lá a Adão, a Eva, né? Simbolicamente. Mas tem mais para trás. Se a gente for voltando, a gente vai voltando, a gente deixa de ser ser humano. Volta a ser orangotango, volta a ser chimpanzé. Então, vai voltando, reino animal. Depois vai voltando, princípio inteligente ali no reino vegetal. Vai voltando mineral. Vai voltando centelha de luz. Vai voltando. Volta para onde? Para Deus. Então, essa busca nossa por felicidade, por transformação, é uma busca, e Deus deixou assim dentro da gente esse código da nossa origem divina. É uma busca nossa incessante por uma felicidade que está em algum lugar e a gente acha que é exterior. Que vai ter um fim e que neste fim nós vamos encontrar a Deus. Vejam que no Evangelho está recheado de gente perguntando a Jesus como fazer para encontrar o reino de Deus. Como fazer para encontrar o reino dos céus? Nós temos o moço rico, nós temos os próprios apóstolos nas perguntas, a literatura espírita traz vários outros momentos que não estão no Evangelho narrado oficial. Nós temos Nicodemos perguntando, nós temos o doutor da lei perguntando, que dá origem à parábola do samaritano. Várias pessoas querendo saber como é que os fariseus perguntando, ainda que com uma finalidade de pôr Jesus ali numa situação em que ele poderia se comprometer, perguntando como fazer para encontrar o reino dos céus, como alcançar o reino de Deus. Era um anseio natural, normal deles, só que pensavam que era algo exterior. A gente pensa, às vezes pode pensar assim, no dia, está no livro dos Espíritos, que no dia que nós formos espíritos puros, nós veremos Deus, compreenderemos Deus. Antes disso a gente sente Deus, identifica Ele pela criação, mas não consegue ter esse contato integral, direto com Deus, pelo menos em grau de percepção. E as próprias bem-aventuranças, uma delas fala: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então a gente acha que vai chegar o dia que eu sou espírito puro, alcancei. Fui levado à região central do universo. Lá está o palácio divino de Deus. Deve estar lá o Senhor. Será que existe isso? Alguém acha que ainda que existe isso? Não, tem um lugar no universo que é a morada de Deus. É a morada celeste. E aí nós vamos ter acesso a isso. Seremos apresentados. Pessoal, eu quero contar com você agora. Tem uma galáxia aí que está meio complicada. Eu vou lhe dar para você tomar conta e tal. A gente busca esse reino dos céus do lado de fora. Quando a gente vai verificar os escritos judaicos, tem até mapa mostrando onde era o Sheol, onde era o céu, os pilares seguravam a terra. Então tinha essa ideia exterior. E aí vem Jesus e traz o esclarecimento de que o reino de Deus está dentro de nós. Então veja que interessante. Eu quero ser feliz. É um anseio meu. Eu já identifico em determinado momento que eu preciso encontrar esse reino dos céus. Eu preciso encontrar Deus. E eu estou buscando aí pelo mundo afora, buscando nas questões do mundo, mesmo de forma bastante equivocada, mas essa busca da felicidade incessante é uma demonstração de que você busca algo melhor. E o exemplo maior de felicidade está em Deus. Quando Jesus vem e falou, o caminho, qual é o caminho? Ele veio para nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele vai falar, o reino de Deus está em vós. Então a reforma íntima nada mais é do que este processo de transformação interior para nós encontrarmos Deus dentro de nós. Eu não sei se é melhor ou pior. Eu acredito que seja melhor, porque tudo que vem de Jesus, de Deus, só pode ser melhor. A gente até especula para entender e tal. Mas deixar essa ideia do reino dos céus fora e dentro, alguns podem achar, mas eu achava melhor, porque dava um mapa, a gente procurava, a gente seguia a rotina ali, a regra, os mandamentos e tal, e eu chegava. Agora você está falando dentro de mim, onde é que eu vou achar? E aí nós precisamos ir diluindo as camadas de equívocos
diluindo os elementos de ignorância, diluindo tudo aquilo que faz obscurecer dentro de mim essa luz divina. Porque nós temos muitos modelos, e é para esses modelos que nós precisamos voltar os nossos olhos e identificar onde eles apresentam equívocos. O irmão Samuel nos falou no texto lido sobre a renovação. Algumas coisas não precisam ser mantidas, outras precisam ser modificadas. Mas nós precisamos estar nesse processo de análise, de tentativa. Antes de sair de casa, eu abri também o Portinho da Esperança e pedi assim, em prece, me dê uma orientação de algum texto aí e tal. Aí não caiu esse, caiu o 21, tentativa. Que tente, eu falei, tem tudo a ver com reforma íntima. Que nós temos que estar tentando outra vez, buscando melhorar e utilizando o erro como elemento de aprendizagem, do como não fazer, como fazer de outra forma, como fazer melhor, e vencendo e modificando os nossos padrões mentais e procurando trazer o modelo que Jesus exemplificou, tanto que ele é modelo e é guia, para a nossa vida, para o nosso proceder, porque senão nós poderemos estar nos frustrando em várias reencarnações, desencarnando, achando que demos um salto evolutivo importante, quando na realidade nós ficamos quase que estagnados. Nós podemos estar nesse processo de reforma íntima. Tem gente que não gosta desse tema, só fala de reforma íntima agora no centro espírita, a gente tem que fazer outras coisas, essa reforma interior, mas a gente pode estar não atacando as causas, mas apenas as consequências, apagando a chama de incêndios, mas sem buscar prevenir o que é que está causando esse incêndio. Eu vou no exterior, faço isso aqui, mas o incêndio acontece. Eu me lembrei de um caso de Anésio Fraga. Não sei se alguém conheceu Anésio Fraga. Quem já conheceu Anésio Fraga aqui? Ele é desencarnado, não sei se já reencarnou. Esse caso é contado por Humberto de Campos, um dos seus livros de Contos desta e da Outra Vida. E ele fala que Anésio Fraga era um homem bom. Era um homem bom, sincero, dedicado, um bom homem na sociedade, na família. Ele tinha essa aspiração de ser melhor. Ele lutava para ser melhor. E ele tinha essa aspiração: depois que eu desencarnar, eu quero ter a oportunidade de ir para um bom lugar no plano espiritual. Eu quero compartilhar da companhia dos anjos, entre aspas. Eu quero ter a oportunidade de ser um servo do Cristo. Pensando isso no plano espiritual, né? E a gente tem que lembrar que esse objetivo deve ser cumprido aqui e lá. Mas ele tinha uma aspiração sincera e ele se esforçou a vida inteira para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa iluminada, para ser uma pessoa que não praticasse o mal. E isso foi tão forte nele que começou a se representar na sua própria vestimenta. Ele, dentro daquela tradição, do convencionalismo de uma tradição histórica nossa, de que as roupas claras representam pureza, elevação, ele se vestia sempre de forma clara, calçava sapatos claros, de forma não rebuscada, não sofisticada, mas procurando ali colocar até esse estereótipo de purificação. E eis que chega o dia, que acontecerá para todos nós iremos. Eu não sei se vocês pensam nisso também, se estão preparados, mas todos nós iremos retornar à pátria espiritual. E aconteceu com ele. E ele chegou no plano espiritual sem grandes comprometimentos, não estava abalado mentalmente, mas ficou aguardando o momento em que a sua expectativa de ser levado para um plano mais elevado acontecesse. Até que ele chega e tinha uma espécie de alfândega, algo nesse sentido. Tinha alguém ali para fazer uma avaliação da condição dele, já que ele manifestava esse desejo de ir para esferas superiores. E ele chegou lá, foi estabelecido um diálogo com um espírito elevado, colocado por Humberto de Campos de forma figurada como angelical, e esse espírito o atendeu de forma amorosa, caritativa, mas ouvindo dele ali o desejo, falou: meu irmão, infelizmente não será possível. Ele: como não? Como não será possível? E o espírito fala: não, você não reuniu ainda as condições necessárias para ir para essa localidade.
E ele, mas eu tive uma vida de esforço, dedicação, mas não foi o suficiente. E aí, eu acho que o Humberto Campos não diz a profissão que ele teve. Eu acho que ele era advogado. E aí ele fala, já prevendo, e aí tem algo aí, que poderia haver alguma desconsideração, eu anotei em uma síntese, em 10 itens, os meus esforços na vida. E tá aqui, ele desencarnou, mas aquela coisa estava tão plasmada que estava no bolso da calça branca dele. E ele tirou, eu falei, gente, a pessoa estava prevenida com papel no bolso. Se estava prevenido querendo provar, é porque a consciência já estava denunciando que talvez ele tivesse que provar. E o bem não precisa ser provado, ele é percebido. E aí ele então tirou o papel e pediu para ler. E o anjo lá disse, não, pois não, pode fazer a leitura. E aí eu vou ler aqui quais foram os itens que ele colocou. E aí vai falando Anésio para o benfeitor. Eu respeitei todas as religiões. Então eu não era alguém que tivesse uma postura preconceituosa, sectarista. Eu cultivei o dom da prece. Eu acreditei, aí já tem, acreditei, né? Acreditei no poder da caridade. Nunca aborreci os meus semelhantes. Isso é uma virtude, não aborrecer ninguém. Quem é que pode dizer nunca aborreci ninguém? Meu pai, minha mãe, colega de trabalho. É difícil achar alguém que possa dizer isso. Confiei sempre no melhor. Uma pessoa que viu o lado bom das coisas, otimista. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Olha, isso é fácil. Calculei todos os meus passos. Era uma pessoa moderada, cautelosa, que não agia por impulso. Jamais procurei os defeitos do próximo. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. Vivi na minha casa. O mordomo da grande porta, o anjo da guarda, no entanto, sorriu e comentou. Penso que não é um sorriso irônico. É um sorriso acalentador, afetivo, assim, não, meu irmão, né? Estamos ouvindo aqui. Fraga, Anésio Fraga, você leu as afirmações, esquecendo as demonstrações. Como assim? O amigo paciente apanhou uma ficha, o anjo, e esclareceu que o plano espiritual possuía também apontamentos para confronto. Eles não são bobos, sabem com quem está lidando, né? Isso aí deve se repetir todos os dias. Todo dia, principalmente nos portões lá que recebe o pessoal do direito, né? O pessoal, todo mundo com a verdade na ponta da língua. Possuía também apontamentos para confronto e solicitou-lhe a releitura da lista. E seguiu-se curioso diálogo entre os dois. Então, o anjo da guarda pediu, leia de novo, item por item. E à medida que ele ia lendo item por item, o anjo ia fazendo uma consideração sobre aquele item. E aí Anésio falou, respeitei todas as religiões. E o anjo, mas não serviu a nenhuma. Então, respeitou, mas não serviu. Cultivei o dom da prece. Ótimo, é ótimo. Somente em seu próprio favor. Então, algo que pode ser aparentemente muito bom, no caso dele, estava recheado de egoísmo. Era uma expressão do egoísmo. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Quem não pratica desacreditando, tem uma responsabilidade menor do que dele, porque ele acreditava. Então achava, não, isso é bom, mas não praticou. Quem acha que não, isso aí não funciona, isso aí faz com que as pessoas fiquem dependentes e tal, você está com um equívoco conceitual e o não praticar é uma consequência lógica e coerente desse equívoco. Mas se é verdadeiro, se não é apenas uma enganação. Nunca aborreci os meus semelhantes. Entretanto, diz o anjo, não auxiliou a quem quer que fosse. Diz Anésio, confiei sempre no melhor. Resposta do anjo, mas apenas em seu benefício. Diz Anésio, calei toda palavra ofensiva e desrespeitosa. Diz o anjo, não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Diz Anésio, calculei todos os meus passos. Resposta do anjo, para não ser molestado. Então era só assim, eu não quero ter problema com ninguém e tal. Não era uma atitude preocupada em gerar uma harmonia social, nada disso, mas era sempre
uma preocupação consigo. Jamais procurei os defeitos do próximo. Resposta